Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É com muita alegria e muita honra que nós estamos hoje aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, a pedido do nosso grande irmão, pastor Marcos Chervinsky. Espero que ele esteja curtindo as suas férias, merecidas férias, e para nós é motivo de honra estar aqui com os irmãos neste dia. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comerei deles nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis do fogo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra lida, para que ela possa subir à nossa mente e descer aos nossos corações. Que a tua palavra possa nos transformar de dia em dia. E neste momento nós te pedimos que o Senhor fale com o teu povo, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. Nós estamos no mês da Páscoa. Mês talvez mais importante para os cristãos. Nós damos muita ênfase ao Natal, mas eu sempre falo lá na igreja que a Páscoa ela deve ser muito mais comemorada, muito mais celebrada, porque é o tempo que comemoramos a vitória do nosso Senhor ali naquela cruz, do nosso Senhor ali naquele sepulcro. É quando nós cristãos dizemos ao mundo que o nosso Redentor vive e por isso nós devemos nos alegrar.
Capítulo 12 de Êxodo, ele conta a saga da última praga, da praga derradeira, daquela que faz de fato Faraó jogar a toalha e dizer assim: desisto, não consigo lutar contra o Deus de vocês. Porque naquele momento, apesar das outras pragas terem atingido todo o povo, inclusive o próprio Faraó e a sua família, não o fez de forma fatal. E essa última praga, ela vem em cheio, alcançando ali o coração de um pai, o coração de uma mãe, quando o primogênito é morto, quando passa ali o anjo da morte. É difícil para nós, em todo o processo em que um filho ou uma filha passe por algum momento doloroso, em que a gente não sofra. Lá em casa é engraçado. Meus meninos já estão grandes, mas quando eram pequenos, que tinham que vacinar, que levavam para vacinar ou para tirar sangue, quem entrava era sempre a mãe. Eu não tinha coragem de ver os filhos sofrerem. Até hoje eu sou assim, né? Você pode me furar, me cortar, não tem problema nenhum. Mas se isso acontece com um filho, aí acabou o homem. Eu sempre brinco, né? Eu sou homem ali, firme, até ver um filho sofrer. Foi o que aconteceu com o Faraó. Foi o que aconteceu com o Egito. Eles passaram por um trauma muito grande. E aquele trauma fez com que o povo de Israel fosse liberto daquela servidão, daquela escravidão. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é a Páscoa na pandemia. Pastor, o que é que tem a Páscoa com a pandemia? A gente vai ler a palavra de Deus e vai extrair dela alguns princípios que eu e você podemos aplicar nos dias de hoje. Nesse tempo tão doido, desse caos que a gente está vivendo, como nós podemos nos debruçar sobre a palavra de Deus e tirar dali uma instrução para os nossos dias? Perceba que esse texto aqui é um texto de instrução. O Senhor estava dizendo ao povo de Israel que ele deveria seguir aqueles passos à risca. Olha, passo 1, passo 2, passo 3. Era necessário que fosse feito assim para que eles lograssem êxito na sua missão. Talvez estejamos vivendo nesse tempo de pandemia exatamente por não seguirmos os passos que estão sendo nos dados. Talvez eu e você esteja sofrendo tanto. Talvez você tenha perdido um parente, você tenha perdido um amigo, exatamente porque a gente não consegue seguir à risca as determinações que nos foram impostas pelos serviços de saúde. Então eu queria aqui, neste dia, olhar para esse texto e extrair dele alguns princípios para a nossa vida. Primeira coisa que você precisa saber, queridos, é que crises, elas são cíclicas, ou seja, a palavra cíclica, ela vem de ciclo, ela gira, ela está num ponto, ela dá uma volta e ela volta para aquele ponto. Eclesiastes 3 diz que não há nada novo debaixo do céu. Então, tudo que está acontecendo hoje já aconteceu no passado e não aconteceu uma nem duas vezes, foram várias vezes. Agora nós temos a comunicação, a tecnologia, que faz com que a gente possa registrar mais facilmente as coisas. Mas as pandemias sempre aconteceram, as guerras sempre aconteceram, as crises sempre aconteceram. Inclusive, queridos, vai aqui uma correção para alguns cristãos que têm dito que estes dias são os dias pré-arrebatamento. Não o são. É necessário que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado em toda a terra para que então venha o fim. Estes são os
princípios das dores, não a dor. Os princípios das dores, conforme descrito lá em Mateus 24. Então eu quero extrair aqui hoje 5 pontos deste texto, para que eu e você possamos aplicar nesses dias de caos, nesses dias de mundo de cabeça virada, nesses dias de pandemia, como nós podemos olhar para esse texto, à luz desse texto, nesse período pascal em que nós nos encontramos e que possamos aplicar ao nosso coração, à nossa vida e à vida da nossa família. Então eu quero que você acompanhe comigo aqui. Primeiro princípio, verso 3, acompanhe comigo. Diz assim o texto. Verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Primeiro ponto, vivemos num tempo de exceção. Tempo de exceção. É um tempo que as coisas precisam ser regradas. É um tempo que as coisas precisam ser compartilhadas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você compartilhou durante esse tempo de pandemia, ou tem compartilhado nesse momento, uma parte do seu tempo, uma parte dos seus recursos, uma parte da sua comida, uma parte do seu teto? O que você tem compartilhado nesse tempo? Não, pastor, mas é tempo de ficar trancado, preso dentro de casa, pedindo comida pelo iFood. Será? Será que não é tempo de nós olharmos ao nosso redor, na nossa comunidade, e oferecer, ainda que seja um tempo de ir na farmácia, comprar uma medicação para alguém necessitado? Eu tenho uma vizinha lá que ela não pode sair de casa de jeito nenhum. E toda vez que a gente sai, que eu saio, ou Jane, ou os meninos, a gente sai, eu sempre olho para a porta dela para ver se está aberta. Se ela estiver na sala, eu sempre ofereço para ela, naquele momento ali, se ela precisa comprar alguma coisa na rua. Estamos sempre nos colocando à disposição. Quando podemos, também compartilhamos da nossa mesa. Quando podemos, colocamos sempre à disposição das pessoas a alimentação. Essa tem sido uma luta pessoal minha lá na nossa igreja, de que não podem faltar cestas básicas para a comunidade. Não podem faltar alimento para as pessoas que vêm à porta da igreja nos pedir algum auxílio. E na sua casa é assim? Você tem pensado assim? Você tem agido dessa maneira? Terceiro ponto, vai para o verso 7. O verso 7 diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Pastor, eu vou ter que matar um cordeiro para passar na porta da minha casa? É óbvio que não, né, irmãos? Mas o que é que esse texto quer dizer aqui? Haveria passagem do anjo da morte naquela noite, correto? Acompanhe comigo. Por onde o anjo da morte passasse e houvesse ali um sinal de sacrifício naquela casa, um primogênito não morreria. Ok? Ok. Trazendo para o nosso tempo, perceba que isso aconteceu 2000 antes da morte e da ressurreição de Cristo. E perceba que nós estamos 2000 anos depois da ressurreição de Cristo. Então, nós estamos praticamente num tempo quase o dobro de quando aconteceu isso aqui. Precisamos lembrar, queridos, que o sistema de sacrifício ele foi instituído lá no Éden. Lá quando Caim mata Abel por conta de um sacrifício. Então, o sistema de sacrifícios ele é instituído desde que o homem é homem.
O sistema de sacrifício, ele diz que um inocente vai morrer pelo pecado do outro. Então o texto está nos dizendo que era necessário que um inocente fosse morto, um cordeirinho fosse morto, para que o primogênito daquela casa fosse salvo. E como nós podemos trazer esse sangue hoje? É o sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Pastor, eu ainda não estou compreendendo onde o Senhor quer chegar. Você vai compreender agora. É necessário que o sangue de Cristo reine sobre a sua casa. É necessário que a palavra de Deus reine na sua casa para que haja salvação. E agora, queridos, não só a salvação do primogênito, mas a salvação de toda a sua casa. Então foi instituído aqui ao chefe da família, ao líder da casa, que ele tivesse todo esse trabalho de ir lá no pasto, pegar o cordeiro mais tenro, preparar ele, imolar ele, fazer os cortes certos, assar de uma determinada maneira, pegar o sangue, passar na porta. Deu trabalho fazer isso, para que o primogênito fosse salvo. Deu trabalho. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual trabalho você tem desenvolvido para que toda a sua casa aceite ao Senhor Jesus como Senhor e único suficiente Salvador? Ah, pastor, eu já cansei aqui de pregar o evangelho para esse povo não se converte, o povo é de dura serviço. Você também foi de dura serviço, irmão. Você acha que você não deu trabalho para quem te evangelizou, não? Deu e muito. Ah, mas eu nasci num lar evangélico. Filhinho de crente não é crentinho. Você precisou passar por um processo até tomar uma decisão e seguir de fato ao Senhor Jesus. Então, todos nós demos trabalho em maior ou menor grau para que a gente viesse conhecer o Evangelho de Jesus. Então, meu querido, minha querida, que nesse tempo tão louco que a gente está vivendo, eu quero dizer a você, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus. Pegue esse sangue do Cordeiro, coloque sobre os umbrais da sua porta e diga que nessa casa o Senhor Jesus Cristo reina. É nessa perspectiva que nós devemos viver a Páscoa em meio à pandemia. É nessa perspectiva de se preparar, de ser obediente aos processos instituídos, para que ninguém na nossa casa pereça. É necessário que toda a sua casa pereça. Volta aí para o verso 3, olha que interessante o que diz o verso 3. O verso 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. É necessário que esses protocolos sejam seguidos por todos na sua casa. Não dá para você que é idoso se manter em casa enquanto seu filho jovem está saindo. Eu tenho um filho adolescente de 19 anos e um tempo desses ele fez: pai, eu posso ir ver alguns amigos meus? Eu relutei ali, disse assim: vá filho, pode ir, agora tome todo o distanciamento possível. Confesso que eu deixei ali com o coração um pouco apertado. Eram os meninos lá da igreja mesmo, né? E ele foi um dia. Passou um tempo e disse: pai, eu quero ir de novo. Eu fiz: agora você não vai não. Agora você não vai não, a coisa apertou, eu estou próximo a fazer uma cirurgia importante e eu não posso nem sonhar em pegar esse vírus. Então a regra aqui em casa é: se não sai um, não sai ninguém. Ele entendeu, fez: não, tá bom pai, eu entendo. É necessário haver um acordo na família. Ah, pastor, mas meu filho trabalha. Não tem o que fazer, tem que trabalhar. Mas precisa manter os protocolos o mais fiel possível. Esses dias eu fui numa repartição pública, irmãos, eu fui munido.
máscara N95, álcool gel no bolso, não encostava em nada, se encostava alguma coisa, passava álcool gel na mão. Eu já estou aqui há 1 ano e 2 meses, graças a Deus, na minha casa ninguém foi contaminado, porque a gente segue muito à risca esses protocolos, né? Chega a ser algo assim fora do normal. Mas por quê? Porque a gente compreende que não pode haver contaminação. Pode ser que a gente se contamine lá na frente? Pode. Está acontecendo com todo mundo. Mas assim, eu preciso ter a consciência limpa de que eu segui todos os protocolos e não dependeu de mim. Você entende, irmãos? Você entende que a Páscoa é um momento de passagem para a libertação? Que o mundo ele só será liberto desta praga maldita se nós seguirmos os protocolos à risca? Se o povo de Israel, presta atenção nisso, se o povo de Israel, povo escolhido, separado, para sair das garras ali do Egito, se o povo não tivesse seguido esse protocolo de passar o sangue nos umbrais, o primogênito teria morrido ou não? Sim ou não? É claro que teria, porque haveria aí uma desobediência ao que Deus instituiu sobre nós. Então, eu queria deixar como reflexão principal neste dia, para você que está nos assistindo aqui pela internet, seja no YouTube, no Facebook, eu não sei qual plataforma você está usando, para que eu e você sejamos libertos dessa praga, para que nós possamos passar por essa praga. Páscoa significa isso, passagem. Passar por essa praga. Livres do pecado, livres dessa doença maldita, livres do sofrimento que esse mundo tem nos imposto. É necessário que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós. É necessário que Cristo, o Cordeiro Pascal, seja sacrificado para que eu e você tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. Deixa o sangue do Cordeiro te lavar. Deixa o sangue do Cordeiro te purificar de todo o pecado. Deixe que Cristo, que é a nossa Páscoa, que é o nosso Cordeiro Pascal, viva na sua vida e viva na vida da sua família. Para, assim como Josué, lá no capítulo 24, ele diz assim: portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero finalizar aqui, queridos, deixando 2 orientações para os irmãos. A primeira orientação é: tudo isso vai passar. Nós voltaremos a nos reunir. Nós voltaremos a congregar. Nós voltaremos a ter um padrão de vida um pouco mais normal. Mas isso não vai acontecer amanhã. Isso não vai acontecer daqui a 15 dias. Isso será um processo longo. Então faça a sua parte. Cumpra os protocolos. Cumpra os pré-requisitos. Não deixe de fazer parte da solução e não do problema. Segunda coisa, não deixe que a sua fé seja enfraquecida. Lembre-se que depois que acontece esse episódio, que Faraó liberta o povo do Egito,
e o povo vai caminhando pelo deserto, ainda passam pelo milagre do Mar Vermelho e vão caminhando a Canaã. Lembre-se que para que eles chegassem na terra prometida, foram necessários 40 anos. 40 lhe lembra de alguma coisa? Quarentena. E importante, irmãos, sabe quem entra na terra prometida? Aqueles que não reclamaram, aqueles que não murmuraram, aqueles que não ficaram enraivecidos. Então você quer entrar na terra prometida? Você quer ver chegar ao final desses tempos e celebrar com brados de vitória? Cumpra o tempo pré-determinado. Cumpra os protocolos pré-determinados. Não desanime. Não reclame. Não murmure. Ah, pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, irmãos. Eu sei que está difícil. Está difícil para mim também. Não pense que não está difícil para a gente. Está para todo mundo. Eu passei recentemente por uma cirurgia que quase eu vou a óbito, irmãos. Mas eu lembro que quando eu saí daquela cirurgia, que eu acordei, a primeira coisa que me veio à mente, eu não podia falar, eu estava entubado, eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Eu não pensei que estava com sono, eu não pensei que estava com dor, eu não pensei nada. Eu só louvei a Deus por Ele ter me livrado daquilo ali. Eu ainda passei dias no hospital de muito sofrimento, de muita dor, mas eu louvava ao Senhor em todo o tempo, estava pronto para qualquer coisa, irmãos. Esse precisa ser o nosso sentimento. Esse precisa ser o sentimento que permeia a minha mente e o meu coração. O sentimento de gratidão. Você está em casa, tem comida na sua mesa, você tem um teto. Pastor, eu perdi o emprego. Deus vai mandar o recurso necessário para você colocar alimento na sua casa. Vai mandar o recurso necessário para você pagar a sua conta. Talvez não hoje, mas amanhã com certeza. Creia nisso. Creia que o nosso Deus é fiel e Ele suprirá todos os desejos do seu coração. Eu queria que onde você estivesse, você baixasse a sua cabeça e orasse comigo. Não sei em que situação você se encontra. Eu sei que nesse momento nós temos muitas pessoas assistindo essa mensagem e muitas estão clamando a Deus por um emprego. Muitos estão clamando a Deus por um alimento na mesa. Muitos estão clamando a Deus pela vida de parentes que, porventura, estejam em hospitais entubados, longe dos seus familiares. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça, de verdade. Esqueça as distrações que estão ao seu redor e foque nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, assim como o Senhor livrou o povo ali do Egito, passando por todo aquele processo, um processo longo, um processo doloroso, um processo que exigiu disciplina, um processo que exigiu força de vontade, que o Senhor dê a nós esse sentimento. Que o Senhor dê a nós esse sentimento de prontidão, desse sentimento de obediência e principalmente o sentimento de gratidão. Porque hoje não é mais necessário nenhum sacrifício. Eu não preciso imolar mais um cordeiro. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum, porque o maior sacrifício de todos foi feito ali naquela cruz do Calvário. O Senhor derramou o seu sangue, o Senhor sentiu as dores que eram nossas. O Senhor não precisava ter feito aquilo, mas por amor a nós o Senhor fez. Então, Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor, através das ondas de rádio, através das conexões de internet, através desses aparelhos que estão conectados, derrama sobre o teu povo da tua unção, derrama sobre o teu povo das tuas bênçãos, tira toda qualquer aflição, todo e qualquer medo, todo e qualquer pavor, porque nós cremos num Deus que liberta, nós cremos num Deus que salva, que venceu a morte, e que por isso hoje nos dá vida
e vida em abundância. Sê com teu povo. Não permita que o teu povo desanime, Deus. Não permita que o teu povo esmoreça. Dá a eles a energia e o sentimento necessário de enfrentar esse deserto. Ainda que seja um deserto longo, mas coloca, Senhor, diante de nós uma coluna de fogo. Coloca atrás de nós uma coluna de fumaça e protege o teu povo. Dá ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, nos livrando na nossa entrada e da nossa saída. Que nós possamos fazer a nossa parte, mas que o Senhor nos livre do dia mau. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra lida. Senhor Deus, é o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, queridos, pela sua vida, pela vida da sua família. Não desista, continue investindo nela e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Lembrando que nós estaremos aqui no próximo domingo, às 10h30 e às 19 horas. Que Deus te abençoe e derrame da sua vida nesse dia paz e graça. Amém.